Olá, espero que todos estejam bem. E hoje, nas trilhas da alfabetização, traremos um material riquíssimo para vocês. E agora revisitaremos juntos um projeto com alguns ajustes. Equipe dos anos iniciais, Diretoria de Ensino de Mauá. Apresentamos para vocês um projeto que já foi trabalhado em nossa rede, adaptado da Diretoria de Ensino Zona Leste 1, álbum de figurinhas Olha o Bicho, que tem como foco o trabalho com os estudantes em hipótese de escrita ainda não alfabéticos, para que os mesmos avancem, visando subsidiar as escolas neste momento que enfrentamos, para a recuperação dos saberes das nossas crianças. Diretoria de Ensino da região de Mauá, Núcleo Pedagógico. Objetivos: promover a reflexão sobre o sistema alfabético de escrita e sua aquisição pela totalidade dos alunos do primeiro ao quinto ano. Estabelecer correspondência entre a pauta sonora e a escrita. Perceber que as palavras diferentes variam quanto ao número, repertório e ordem de letras. Identificar semelhanças sonoras em sílabas. Perceber que as vogais estão presentes em todas as sílabas. Ler ajustando a pauta sonora ao escrito, aprender procedimentos de leitor em situação de estudo. Conteúdo, reflexão sobre o sistema de escrita alfabética. Organização das turmas. Cada escola fará o agrupamento dos seus estudantes para a realização das etapas do projeto. Lembrando que não podemos nos esquecer de seguir os protocolos da Covid-19, sempre tendo em mente o objetivo do mesmo, que é o de proporcionar a reflexão sobre o sistema de escrita alfabético para que ocorra o avanço das crianças em suas hipóteses de escrita. Por isso, devemos pensar em organizar os agrupamentos produtivos de forma que isso seja favorecido a eles, garantindo em cada grupo crianças com hipótese de escrita pré-silábica, silábica sem valor sonoro convencional, silábica com valor sonoro convencional e silábica alfabética. Enfim, com saberes próximos. Vamos entender um pouco do projeto conhecendo agora as suas etapas? Temos então a primeira e segunda etapas, que se trata da apresentação do projeto aos professores e estudantes, onde o PC deve apresentá-lo aos professores e falar em linhas gerais da proposta, no sentido de justificar o agrupamento, o trabalho e promover o estudo dele. O professor apresenta, depois de conhecer o projeto, aos estudantes o processo que o envolve, o produto final e quem serão os destinatários. Terceira e quarta etapas, agrupamento dos estudantes e materiais necessários. Precisamos pensar nos agrupamentos dos estudantes, de forma que eles tenham hipóteses próximas, mas diferentes. Assim terão a chance de complementar o que já sabem, confrontar seus saberes e, dessa forma, avançar juntos, como já falado anteriormente. O professor pode realizar os registros dos saberes dos estudantes antes de iniciar o projeto em um portfólio, assim como pode conter também o registro de todo o processo e evolução de cada um e como eles concluirão o projeto. Elaborar uma lista das palavras de animais escolhidos para serem escritos pelos estudantes, separar papel craft ou canetão, ou as escritas dos estudantes pode ocorrer também na lousa. E temos algumas sugestões de livros que trazem poemas falando sobre os animais, como Olha o Bicho, que enviaremos em PDF para vocês, de avestruz a zebra, Zoô e o Bicionário, que as escolas possuem em seu acervo e pode ser lido como poema dos animais escolhidos para o dia. Enviaremos também uma lista dos animais sugeridos e seus respectivos poemas para dar suporte às escolas. Quinta etapa, atividades desenvolvidas no projeto. Então, temos a 5.1, a escrita coletiva. A escrita coletiva é uma atividade em que todos os estudantes participam, onde seu objetivo é a reflexão promovida aos estudantes que ainda não estão alfabéticos. Antes de iniciar a atividade de escrita coletiva, o professor deve escolher de 3 a 5 animais para a escrita coletiva em cada momento que for desenvolver o trabalho, isto é, por aula. Ele solicita a um estudante por vez que escreva na lousa ou no papel pardo o nome do animal por ele indicado e justifique para o grupo sua forma de escrever, que leia a palavra
Em seguida, pede a outra criança com saber próximo ao do primeiro que analise a escrita do colega e faça alterações escrevendo ao lado ou embaixo, sem apagar o registro das escritas feitas anteriormente, justificando as suas modificações. E assim sucessivamente, até que todos considerem a escrita boa para aquele momento. Vale ressaltar que o critério de escolha dos estudantes é de quem sabe menos para quem sabe mais. Assim, todos terão oportunidade de pensar sobre a forma de escrever determinada palavra a partir da escrita do outro. Haverá nos materiais que enviaremos para vocês no documento orientador um link, contendo também um vídeo da nova escola. E lá tem uma aula que traz todo o movimento que deve ter no momento do desenvolvimento da escrita coletiva desenvolvida por uma professora com seus estudantes. Caso fique alguma palavra que contenha erros ortográficos ou ainda não se chegou à escrita convencional, após todo o movimento desenvolvido lá na aula de escrita coletiva, realizada pelos estudantes que estão em hipóteses iniciais as mais avançadas, caso isso ainda persista, os estudantes com hipótese de escrita silábico-alfabético e alfabético terão o desafio de escrevê-las usando as letras móveis. Para isso, o professor deve entregar para cada dupla somente a quantidade de letras necessárias para a escrita da palavra que precisa ser corrigida, informando a eles que deverão utilizar todas as letras exatas. Enquanto isso, os outros estudantes, com hipóteses de escrita ainda não alfabéticas, podem iniciar a ilustração dos bichos do álbum, que serão as figurinhas do nosso livro. Atividade 5.2, a leitura. Em toda a aula que o projeto será desenvolvido, é necessário ter a leitura do poema de um animal, realizado pelo professor, e o estudante acompanhará a leitura. Portanto, é fundamental que a criança tenha o texto em mãos, para localizar as palavras solicitadas pelo professor, para que ele analise, reflita e faça ajustes sobre ela. Para os estudantes que se encontram nas hipóteses pré-silábico e silábico sem valor sonoro convencional, para que eles tenham desafios e reflitam, é necessário que ajustem a leitura e localizem as palavras. É preciso justificar a escolha com foco na letra inicial e final, como, por exemplo, quando o professor pedir para circular cutia e o estudante circular sobrinha, neste momento, o professor deve levá-lo a uma reflexão entre as palavras, questionando com que letra iniciou uma palavra, que letra iniciou a outra que ele circulou. Pode também se reportar a lista de nomes da sala, para pensar sobre um nome da sala que se iniciou com a mesma letra da palavra que o professor pediu para circular e assim por diante. Para os estudantes que se encontram nas hipóteses com valor sonoro convencional e silábico alfabético, para que estes tenham desafios e reflitam, é necessário que encontre a palavra solicitada pela professora e faça uma reflexão nas partes das palavras, os pedaços, as sílabas que a compõem e justifique quais letras são necessárias para escrevê-las. Além da leitura de poemas, o professor pode realizar leituras de outros gêneros, como algumas que traremos aqui de forma mais citada e no documento orientador, elas estarão bem explanadas. Então, vale muito a pena nos debruçarmos nele e lermos ele na íntegra. Então, temos entre elas a roda de curiosidades, textos de divulgação científica, roda de curiosidades, leitura em duplas, roda de curiosidades, perguntas curiosas e o gênero Você Sabia Que? E não podemos nos esquecer das estratégias de leitura que serão trazidas a seguir. Estratégias de leitura que devemos realizar para facilitar os processos da compreensão. Então, antes da leitura, realizar o levantamento do conhecimento prévio dos estudantes, lendo, por exemplo, o título do poema e perguntar sobre o que eles imaginam que será aquele assunto. Aqui no caso, o que eles sabem sobre os animais, antecipar informações, pode mostrar também ilustração de um livro e indagar sobre o que eles imaginam se tratar. Neste momento que antecede a leitura, procure garantir o fluxo da conversa sem ratificar ou negar o que as crianças dizem. Temos também durante a leitura.
confirmar ou ratificar as informações antecipadas por eles. Por exemplo, ler o primeiro parágrafo e pedir que verifiquem se confirma ou não alguns aspectos levantados por eles anteriormente, fazer perguntas à medida que perceber a necessidade de intervenção e, depois da leitura, trocar informações com os colegas, ao final da leitura realizar uma socialização coletiva, como por exemplo, ao concluir uma roda de curiosidades sobre os animais, sugestão que vem bem detalhada no documento orientador e depois será disponibilizado para todos. Realizar uma releitura a partir de outras informações, reler um parágrafo, caso ache necessário, que venha complementar com a ideia inicial. Agora nós temos outra atividade, que é a 5.3, a legenda. É uma atividade sugerida aos estudantes que estão ainda nas hipóteses silábicos alfabéticos e alfabéticos iniciais, pois as crianças elas necessitam de desafios que vão de encontro às suas hipóteses para que elas avancem. E a legenda, ela tem como função principal de ajudar o leitor a compreender uma fotografia e para completar a informação desta com os dados. Ela circula em diferentes portadores de textos, como revistas, jornais, sites de internet e principalmente na esfera jornalística. Pode conter, além da descrição da foto, um comentário sobre a foto em destaque. Ela é composta por um verbo no tempo presente do indicativo, mais a descrição da fotografia. Chegamos agora ao produto final, que será o álbum de figurinhas confeccionado pelos estudantes, que pode ser compilado através de fotos, PDF, entre outros, destinado à exposição da escola, que pode ser virtual, usando meios como WhatsApp, Padlet, Meet. O meio ficará a critério de cada escola, respeitando os protocolos da Covid-19. Desde que o álbum seja composto por figurinhas de animais e seus respectivos nomes. Para os estudantes, em hipóteses de escrita ainda não alfabéticos, o desafio será a escrita dos nomes. Já para os estudantes silábicos alfabéticos e alfabéticos iniciantes, o desafio será a escrita das legendas. Cada turma terá seu álbum, que pode ser coletivo, por grupos ou individual. Como se dará o acompanhamento do trabalho de recuperação pelo PC? Então, ele entregará uma cópia deste projeto ao professor e o orientará a se guiar por ele. A partir deste documento, planeje e organize junto ao professor o trabalho de recuperação em sua escola. Observe e acompanhe o trabalho em sala de aula, tendo em vista qualificar essa ação a fim de dar uma devolutiva ao professor e auxiliá-lo quando necessário. Traremos agora algumas considerações importantes que precisam ser levadas em conta para o desenvolvimento do projeto. É possível trabalhar de 3 a 5 nomes de animais por aula nas situações de escrita coletiva. A escrita coletiva também precisa ser um momento de muita atenção pelo professor, pois é nesta etapa que o estudante terá a oportunidade de refletir e perceber as possibilidades para o registro das palavras. É importante ressaltar que não basta o estudante ver a imagem do animal ou saber sobre ele que o fará capaz de escrever. É necessário todo o trabalho de análise sobre a palavra e suas partes, que foram trazidas no decorrer de todo o desenvolvimento do projeto. Para que na leitura ocorra reflexão, pode ser dado aos estudantes, em hipótese ainda silábico com valor sonoro, mais de um nome de animal que tenha início ou término com a mesma letra do alfabeto. Isso trará um desafio a eles, pois terão que pensar nas partes das palavras. Lembrando que temos alguns espaços no álbum que estão destinados a escritas ou leituras de legendas. É importante o professor incentivar e mediar neste momento, para que o estudante possa avançar na construção do sistema de escrita. Lembrando que enviaremos para vocês o PDF do álbum de figurinhas já estruturado para que os estudantes preencham com a escrita ou legenda e façam as ilustrações. Obrigada a todos. Esperamos que desenvolvam um projeto em nossas escolas, pois ele vem contribuir muito para o avanço dos nossos estudantes em suas hipóteses de escrita. Além desse, há também outros vídeos e documentos que compõem as trilhas da alfabetização, e os convidamos a assisti-los. Enfim, estudá-los. Continuem conosco nesta jornada, pois preparamos e selecionamos um material riquíssimo para vocês, que com certeza irá qualificar as ações em sua sala de aula.